Olá, meu nome é Maria Cândida e vou começar a ler com vocês a continuação do 11º capítulo do livro A Princesinha. Ela voltou-se para o lascarinho, feliz, por ainda se lembrar de um pouco do instantâneo que ela aprendera quando morava com seu pai. Ela poderia fazer o homem compreendê-la. Falou com ele na língua que ele conhecia. Será que ele vai me deixar pegá-lo? Perguntou. Ela acreditou nunca ter visto mais surpresa e encanto que aquela expressada pelo rosto escuro quando falou em sua língua familiar. A verdade era que o pobre homem sentiu que seus deuses haviam intercedido e que a vozinha gentil vinha do próprio céu. Imediatamente, Sara via que ele estava acostumado com as crianças europeias e ele despejou uma torrente de agradecimentos respeitosos. Colocou-se como criado da senhora Saíbe. O macaco era bonzinho e não a morderia, mas infelizmente era difícil de pegar. Corria de um lugar ao outro como um raio. Era desobediente, mas não era malvado. Randaz o conhecia como se fosse seu filho, e ele obedecia Randaz às vezes, mas não sempre. Se a senhora Saíbe permitisse, o próprio Randaz atravessaria o telhado até seu quarto, entraria pela janela e recuperaria o animal indigno. Mas, evidentemente, ele temia que Sara pudesse pensar que ele estava tomando muita liberdade e talvez não o deixasse entrar. Mas Sara deu-lhe permissão imediatamente. Você consegue atravessar? Ela perguntou. Em um instante, ele respondeu. Então venha, disse ela. Ele está pulando de um lado para o outro do quarto, como se estivesse assustado. Randaz escorregou pela janela do seu sótão e atravessou até a janela dela de uma forma tão estável e leve que parecia ter andado sobre telhados toda a sua vida. Deslizou pela claraboia e caiu em pé, sem fazer nenhum ruído. Então, virou-se para Sara e cumprimentou-a. Mas, uma vez, o macaco viu e soltou um gritinho. Randaz rapidamente fechou a claraboia com precaução. E então foi a caça do macaquinho. Não foi uma caçada muito longa. O macaco prolongou-a por alguns minutos, evidentemente apenas para se divertir. Mas, em pouco tempo, pulou e sentou-se no ombro de Randaz, guinchando e pendurando-se em seu pescoço com um estranho bracinho magro. Randaz agradeceu Sara profundamente. Ela tinha visto que os seus rápidos olhos de nativo haviam percebido em que um relance toda a descendência do quarto, mas falou com ela, como se ela estivesse se dirigindo à filhinha de um rajá, e fingiu não ter prestado atenção em nada. Ele não se atreveu a permanecer mais que uns poucos minutos depois de ter capturado o macaquinho, e esses instantes foram dedicados às messuras mais reconhecidas e profundas em troca de sua atenção. O malvadinho, disse ele, acariciando o macaco, na verdade não era tão mau quanto parecia, e seu dono, que estava doente, ocasiosamente se entretinha com ele. Ele teria ficado triste se seu queridinho fugisse e se perdesse. Depois disso, cumprimentou-a mais uma vez e atravessou a claraboia e as telhas novamente com a mesma agilidade que o próprio macaco havia exibido. Quando ele saiu, Sara ficou no meio de seu sótão e pensou em inúmeras coisas que o rosto
e os trejeitos dele reavivaram em sua memória. Despertaram lembranças do passado dela. Parecia algo estranho a lembrar que ela, a serviçal, para quem a cozinheira proferia tantos insultos uma hora atrás, há alguns anos estivera rodeada de pessoas que a tratavam como Randaz a tinha tratado, que a reverenciavam quando ela passava, cujas cabeças quase tocavam o chão ao falar com ela, que eram seus criados e cativos. Era uma espécie de sonho. Tudo tinha acabado e nunca mais voltaria. Certamente parecia não haver nenhuma forma de alguma mudança acontecer. Ela sabia que a senhora Michin pretendia para seu futuro, enquanto ela fosse jovem demais para ser usada como uma professora comum, serviria como uma garota de recados e criada, e ainda assim esperava-se que ela se lembrasse do que havia aprendido e de alguma maneira misteriosa aprendesse ainda mais. A maioria de suas noites ela deveria gastar estudando, e em vários intervalos indefinidos era avaliada e sabia que seria punida severamente se não progredisse como esperado. De fato, a verdade era que a senhora Michin sabia que ela tinha vontade demais de aprender para precisar de professores. Era só dar-lhes livros e ela os devoraria, acabando por saber tudo de cor. Podia-se ter certeza de que ela seria capaz de ensinar muitas coisas no decorrer de alguns anos. Era isso que aconteceria. Quando fosse mais velha, ela se mataria de trabalhar na sala de aula, como já o fazia em várias partes da casa. Eles seriam obrigados a dar-lhes roupas mais respeitáveis, mas se assegurariam que fossem simples e feias o bastante para fazer com que ela, de alguma forma, se parecesse com uma criada. Era tudo que lhe parecia ser possível esperar. E Sara ficou bem quietinha por vários minutos, refletindo sobre isso. Em breve vou gravar a continuação do 11º capítulo.